Pintou, para aqui, inventou, é gol! São 7h da noite em ponto, estamos aqui com um convidado mais do que especial, Rafael Rabelo, do canal Falando de Tática, que está com a gente e vai dar uma aula para vocês sobre Flamengo. É óbvio que aqui no canal a gente fala muito sobre Flamengo e o Rafael é craque das análises e vai falar muito com a gente sobre isso aqui, né? A gente está puxando o gancho, inclusive, para a questão defensiva do Flamengo, que tem chamado muita atenção, né, Rafa? Então, o Rafa vai explicar, esmiuçar direitinho por que essa defesa é tão boa. Primeiramente, boa noite a você, Rafa. Obrigado por aceitar o convite. Uma honra tê-lo aqui no canal. Tenho certeza que a galera vai aproveitar bastante. Boa noite, Bernardo. Imagina, a honra toda minha. Sempre às ordens. Muito obrigado pelo convite. Sempre lá, que eu falo no final aqui, tão bacana para essa audiência aí, tão qualificada. Então, vamos nessa, cara. Estou à disposição, vamos falar aí bastante coisa. Tem um pouquinho de aspectos defensivos para a gente falar aqui, mostrar um pouquinho aqui, mas a gente pode falar de tudo um pouco. Vamos nessa. Primeiramente, Rafa, eu queria começar te perguntando por que esse Flamengo está surpreendendo tão positivamente, né, cara, taticamente, assim, como é que você consegue observar e por que esse time é tão sólido, tão equilibrado, né, cara? A gente, quando analisa um jogo de futebol, né, cara, se a gente olhar só para o aspecto tático, acho que a gente vai estar... Acaba que a análise fica rasa, pobre, né? Claro que tem muita coisa tática para a gente falar. O meu viés é tático, meu canal chama Falando de Tática. Mas se a gente só olhar para os aspectos táticos, especialmente só para os aspectos táticos coletivos, né, e também não olhar para o aspecto tático individual, a gente vai estar deixando de ter uma análise mais rica e mais completa. Então, tem uma série de coisas táticas legais para a gente falar. De fato, o Tite é um cara que tem conhecimento, acho que ninguém nega isso, né? Ninguém é maluco de dizer que o cara não tem capacidade, o cara que já esteve no topo do topo, né, treinando seleção brasileira 2 vezes em Copa do Mundo. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante também, que eu tenho falado bastante lá no canal, no vídeo que vai sair amanhã eu vou falar mais uma vez sobre isso, já falei também, e aí dá até para fazer até um paralelo com o JJ. Poder de convencimento, Bernardo, assim, na hora que ele chega pro cara e fala, meu camarada, se você, na hora que perder a bola, correr para trás, correr mesmo, correr para trás e não deixar o time ficar em inferioridade numérica em nenhum momento, fechar a frente da área, cara, a gente não vai tomar gol. E não tomando gol, a gente não perde jogos. E não perdendo jogos, a gente já tem meio caminho andado para ganhar, né? Enfim, não tomando gol. Então, assim, cara, se vocês se dedicarem realmente defensivamente, pressionando pós-perda, correndo para trás quando não pressionar pós-perda, saltando pressão, a gente vai ter resultado, cara. Vamos lá que vai dar certo. Aí o cara começa a fazer e começa a dar certo. O atleta começa a fazer e começa a ver que tá dando certo. O time não começa a não tomar gol. E aí ele vai comprando aquele barulho. Ele vira um círculo vicioso do bem, né? Um círculo do bem. Eu acho que é muito por aí também, sabe? O cara convence os caras, aquilo acontece, e os caras vão comprando aquilo, vão acreditando naquilo. E aí a coisa vai acontecendo. Bom, você falou uma coisa muito interessante. Deixem likes para a galera que está chegando agora na live. Cara, você falou uma coisa que é bálsamo, né, para os ouvidos, né, de todo mundo. Quando você fala o nome do JJ, né? Esse Flamengo, você consegue enxergar elementos do time do Jorge Jesus? Tem elementos aí? O mundo está sempre em movimento. A bolsa sobe, o dólar baixa, a economia cresce e tudo... Tem elementos aí? Eu acho que em verdade sim, né? Eu acho que até agora a pressão pós-perda está começando a ficar parecida com aquela pressão pós-perda, com aquele perde-pressão lá do JJ, né? Que era um negócio que assustava todo mundo. Eu acho que hoje também os times estão um pouco mais preparados com isso. Eu acho que a gente também tem que levar em consideração um pouco o contexto. Eu acho que ali naquele momento, 2019, os adversários, de uma forma geral, não estavam tão preparados. Ele trouxe uma novidade ali, né? Não era uma coisa tão comum. Hoje em dia a gente já vê muito mais times, de uma forma geral, conseguindo subir a marcação, subir o bloco de marcação, pressionar pós-perda. Então, passou a ser menos novidade, então passou a ser mais difícil de você ter aquele tipo de superioridade, né? De domínio sobre o adversário, perdão. Mas eu acho que dá para fazer algumas comparações em termos de o quanto que o time é sólido, equilibrado, ataca marcando, que a gente fala assim, ataca, mas sem
sem esquecer de que você pode perder a bola, se preparado para perder a bola, né? Linha alta, cada vez mais organizada, coordenada, aquela última linha, que era muito importante no JJ também. Então, dá para traçar alguns paralelos. Aquele jogo ofensivo tão vistoso, de toques tão rápidos, que o pessoal falava tanto, aparece em alguns momentos. A gente viu o gol do Cebolinha, né? Então, a gente vê alguns gols muito bonitos. Nesse sentido, a gente vê um pouquinho menos, um jogo um pouco mais pragmático, a gente pode dizer assim, né? Um pouco mais de força em alguns momentos, com os pontos, né? O JJ era um 4-4-2, é um jogo muito mais dos meios, de dupla de ataque, né? Mas sem bola dá para traçar alguns paralelos interessantes, sim. E quais você traçaria? Assim, temos tempo, você pode falar bastante sobre isso. Eu acho que esse perde pressiona, né? Que tá num nível parecido, tá querendo nível parecido do perde pressiona do time do JJ. A última linha que está cada vez mais coordenada, conseguindo subir, deixar os caras em impedimento. E quando o impedimento, a turma corre para trás. Lembrar também, né? Que o time do JJ corria para trás, né? Teve um vídeo também que eu fiz recente lá no canal que eu falava isso, olha como é que o time corre para trás, né, quando perde a bola. O time nunca, quando o adversário começa a progredir no campo de jogo, o Flamengo corre para trás de uma forma que nunca fica em frente, cara. Sempre 4, 7 contra 5, 4 contra 3, porque nem já tinha um pouco isso também. E tem muita gente que acha que se o time correr para trás, está correndo errado, está marcando errado. E isso não é verdade, porque isso acontece no jogo de futebol. Nenhum time passa o tempo em campo do adversário. O time do JJ era muito dominante, mas tinha alguns momentos das partidas que correr para trás. O Manchester City corre para trás. O Bayern corre para trás. Todo time, em alguns momentos do jogo, né? Alguns mais, outros menos, é claro, mas vão correr para trás. Então, se você não consegue evitar que o seu adversário te contra-ataque, o melhor que você pode fazer é correr para trás. E o time corre para trás, lembrando muitas vezes o time do JJ, que quando tinha que correr para trás, corria, o povo voltava, a turma voltava mesmo. Esses são os paralelos que eu posso traçar. O próprio bloco alto, eu acho que melhorou muito, né? A forma como o time sobe o bloco melhorou muito. E lembra um pouco do que o time do JJ fazia. É que o time do JJ fazia isso numa época mais aguda da temporada, contra adversários mais difíceis. O Flamengo está fazendo adversários não tão difíceis assim. Enfrentou os adversários aqui do Rio, mostrou uma capacidade de subir o bloco de marcação esse ano muito boa. Eu era um crítico dessa forma como o Flamengo subiu o bloco. Porque muitas vezes deixava só o Pedro ali na frente, sozinho, tendo que cuidar de 2 zagueiros, do goleiro. Então os caras ali, o Pedro ficava que nem maluco, né? Esse ano ele muda a estrutura e coloca o Arrasca mais próximo do Pedro ali. Ele está fazendo um 4-1-3-2, vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. E aí, com dois jogadores ali mais avançados, fica muito mais fácil de você gerir, de você rodar, né, o adversário, deixar o adversário desconfortável. Então, a subida de bloco teve uma evolução muito grande. Esse Flamengo tão eficiente defensivamente passa muito também por essa subida de bloco, né? Com essa estrutura que ele faz, que dá para fazer uma estrutura de uma marcação zonal para uma marcação mista, para uma marcação quase que individual em alguns momentos, né? O Gerson, quando estava jogando, agora o De La Cruz encaixa no volante, faz quase uma marcação individual, tira esse volante adversário do jogo, o 5 adversário, né, o primeiro volante, tudo vai deixando o adversário desconfortável. O bloco alto também é algo que me chama a atenção positivamente e me lembra um pouco o time do JJ também.